Foi um Grenal de tensão. O 4-3-5 foi um Grenal tenso de todas as formas. Tensão na rua, o policiamento reforçado, tinha polícia para tudo que era lado. Tudo por conta do reflexo do primeiro jogo que acabou sendo adiado. Teve tensão política entre as duas direções. Diz que me disse dali, fofoquinha aqui, aquela história toda que faz parte do jogo. Teve muita tensão nas arquibancadas. A vitória colorada foi justa. E foi justa das mais diversas formas. Nós vamos falar sobre o que rolou dentro de campo e como o jogo foi visto pelo lado do Grêmio e pelo lado do Internacional no clássico 4-3-5. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o clássico Grenal 4-3-5 no estádio Beira-Rio, jogo que mexeu, né? Mexeu com o lado gremista, mexeu com o lado colorado, mexeu com todos os lados como todo bom clássico. E eu quero falar sobre esse jogo porque no campo nós esperávamos propostas ofensivas, né? Os dois times propositivos. Pelo menos esse foi o indicativo dado pelo lado do Cacique Medina com a escalação, dois volantes, Gabriel, Lisiero, um jogador um pouco mais construtor, David jogando mais adiantado, fazendo uma linha móvel com o Maurício, com o Tyson, com o próprio Edenilson, então nós esperávamos um Inter movediço. E pelo lado do Grêmio, também esperávamos uma proposta de ter a bola, de atacar, de deixar de lado o fator local do Inter para tentar buscar o resultado, afinal de contas, o Roger Machado destruiu uma ideia de três volantes que foi construída ao longo da semana e escalou o Campaz, não Bitelo. Bitelo começou no jogo, então se esperava um Grenal dos dois times querendo, dos dois times jogando pela bola. E não foi isso que vimos. Muito pelo contrário, nós vimos um domínio completo do Internacional no primeiro tempo. O Inter amarrou o jogo. O Inter dominou, e não tá errado dizer que o Cacique Medina dobrou o Roger Machado no primeiro tempo. O Inter teve as ações, teve o dobro de possibilidade de gols, o dobro não, o Inter teve 13 finalizações ao gol, enquanto o Grêmio teve duas irrisórias, convenhamos. O Grêmio assistiu por 48 minutos na primeira etapa o Inter jogar, criar oportunidades e ter as chances de abrir o placar e de fazer um placar elástico. E esse gol, que nós estávamos ali vendo que estava amadurecendo, ele saiu. Só no final do primeiro tempo é verdade. O Internacional construiu, muito utilizando o Lisiero na primeira etapa, os primeiros 45 minutos foram de domínio completo no meio-campo. A ideia do Roger de ter o Campaz não funcionou, o Campaz foi uma peça útil, foi um torcedor dentro de campo, né, que só assistiu o jogo, ele não foi nada útil. Rildo também não apareceu, Janderson não apareceu, os volantes do Grêmio não acompanharam absolutamente nada, perseguiram o tempo inteiro a bola, com o Inter fazendo domínio, com o Inter construindo, mas eles não conseguiram dar soluções ofensivas, que era o desejo do técnico Roger dos seus volantes. Por outro lado, os volantes do Inter auxiliaram muito, principalmente o Lisiero. Se vocês pararem para ver o VT do jogo de novo, vocês vão ver o meio-campo cheio de espaços para o Lisiero jogar. O Lisiero, ele teve a tranquilidade de dominar, levantar a cabeça, pensar, virar uma bola. Ele jogou da forma como sempre quis jogar, da forma como ele sabe jogar, e por isso ele teve um bom primeiro tempo, ele teve um bom desempenho na primeira etapa e foi um dos grandes responsáveis pela construção do placar, ou se não, pelo menos pela construção do domínio colorado na primeira etapa. Só que, pelo menos na minha avaliação, dentro do contexto primeiro tempo, Bustos dominou o jogo, o Bustos dominou o lado direito. E não é à toa que o gol do Inter, já nos acréscimos, nos 47 minutos do primeiro tempo, da primeira etapa, ele sai do lado direito. Uma jogada que é construída, trabalhada, tem virada de jogo, chega no Bustos, com espaço, com muita qualidade, faz o cruzamento, a defesa do Grêmio bate cabeça, há um erro de posicionamento, a bola ela é finalizada lá no segundo pau, onde todo mundo espera o Orejuela, que não estava, o Orejuela havia fechado, o Jeromel não faz o corte, e aí aparece o David para completar com tranquilidade. O David, na sua estreia em Clássico Grenal, faz o seu primeiro gol, faz o gol que abre o placar e que posteriormente nós saberíamos teria fechado o jogo, teria matado o Clássico com 1-0. Bustos, o grande nome do primeiro tempo, ali ao lado do Lisiero, os dois comandando as ações ofensivas.
o Bustos tabelando bastante, construindo, mas o gol acabou sendo do David, que teve uma participação importante. Não vamos diminuir aqui, né, o tamanho do David só no gol. Ele foi ali junto com o Maurício, um jogador muito movediço. A ideia do Medina de utilizar esses jogadores de mobilização e de movimentação em especial, ela serviu, eles se mobilizaram lá na frente, fechando espaços e se movimentaram bastante, confundindo a defesa do Grêmio, e o Grêmio foi um mar de nada, né? Foi um mar de nada, sem ideias primeiro. O Roger Machado teve que parar e fazer correções ainda na primeira etapa, não à toa. Ele acaba fazendo uma troca, o Roger tira aos 40 minutos o Rildo e acaba colocando o Bitelo, e o Grêmio ali tenta construir uma resposta, né? O placar ainda estava 0-0, o Grêmio toma um gol logo na sequência, mas ali foi o primeiro movimento do Roger de admitir o seguinte: beleza, o Cacique me dobrou, a gente precisa mudar o jogo. No segundo tempo, o Grêmio faz trocas no intervalo, e o Inter também. O Inter tira o Tyson, que havia sentido na primeira etapa, acaba tendo que fazer essa substituição, o Cacique Medina, entra o Bosquilha, que, convenhamos, é muito difícil julgar na segunda etapa, porque a ideia do Inter, me pareceu, no segundo tempo, foi administrar o placar, foi segurar o resultado, segurar e fazer as observações necessárias para conduzir o jogo para esse 1-0, e se der, dar uma escapadinha. Não teve escapada, e o Grêmio também não construiu nada e não levou perigo, tá? O Grêmio faz as mudanças no intervalo, entram no segundo tempo o Rodrigues na lateral direita, porque o Orejuela, ele é inqualificável, o Orejuela dentro de campo, ele beira o ridículo atualmente. O Orejuela conseguiu reverter um lateral, né? Ah, a bola escorregou, Dávila. Não foi a primeira vez que o Orejuela faz isso. Então, assim, o Orejuela é o grande problema que hoje o Grêmio tem no seu sistema defensivo. O Rodrigues entra e dá até uma resposta melhor, convenhamos. E entra também no segundo tempo o Gabriel Silva, que movimenta bastante. E ali o Roger Machado, ele acaba fazendo com que o Campaz jogasse lateralizado, o Gabriel do outro, e aí se forma um tripé de volantes, né, com o Thiago, com o Vijaçante e com o próprio Bitelo. Campaz e Gabriel abertos. O Grêmio dá uma crescidinha no jogo, o que não significa muita coisa, porque o Grêmio estava no 0. O Grêmio saiu do 0 pro 1, pro 2, melhorou, mas nada significativo. E o Inter foi inteligente, segurou o jogo, controlou e soube administrar o resultado. Nicolas, de falta, foi o jogador mais perigoso que o Grêmio teve. Uma cobrança bem executada, de muito longe, uma boa defesa do Daniel e nada mais. O Grêmio, repito, foi nada dentro do jogo. Por isso, o placar de 1-0 acabou sendo justo para o Internacional. Grêmio que teve posse de bola um pouquinho maior no segundo tempo, mas foi dominado na posse pelo Inter dentro do contexto de 90 minutos. O Inter teve infinitas finalizações a mais que o Grêmio. Enfim, é um jogo que dá ao Cacique Medina todos os méritos pela vitória. Final da partida, trocas, entrou D'Alessandro, né? O Inter começou ali a ganhar o seu tempo, 1-0, festa no estádio Beira-Rio, torcedor pôde voltar para casa satisfeito e o gremista preocupado. É verdade que existe uma diferença atualmente, né, entre as qualidades dos dois grupos. O grupo do Inter é mais qualificado. O Inter hoje tem mais recursos para contratar, pelo menos teoricamente, está na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio vive um processo de contenção. Ainda assim, a diferença de jogo, a diferença dentro de campo, nestes 90 minutos, foi imensa. E não corresponde, pelo menos teoricamente, não corresponde com as duas realidades. Porque são dois times que nós esperávamos bem mais. E esperávamos um clássico Grenal mais bem disputado e com mais oportunidades. O placar foi de 1-0, mas poderia ter sido muito mais para os colorados, por conta do grande primeiro tempo que o Inter teve, do grande volume que não gerou, convenhamos, grandes perigos, mas teve volume, teve trabalho no campo do Grêmio, e o Grêmio, bastante confuso, não colaborou também para um processo de um jogo mais disputado. O que vocês acharam da partida? O que vocês acharam da disputa Roger Machado e Cacique Medina? Vantagem completa do Medina, que sai respirando e vai dormir tranquilo à noite. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, cara. Daqui a pouco tem Diário do Grêmio e Diário do Internacional. A gente se vê. Tchau, tchau.